Bem-vindos à nossa 103ª aula do curso Ação Humana. Estamos no capítulo 15, já estamos na parte 4 do livro, a qual trata efetivamente da economia de mercado, da qual trata efetivamente da cataláxia. Capítulo 15, o mercado. Item 1, as características da economia de mercado. Como estamos fazendo? Estamos lendo sempre a partir do PDF, de tal forma que facilite para vocês acompanhar, a gente grifar em conjunto e fazer o melhor trabalho possível. As características da economia de mercado. A economia de mercado é o sistema social baseado na divisão do trabalho e na propriedade privada dos meios de produção. Então, aqui já fica uma definição muito completa do que é a economia de mercado. É o sistema social, são um sistema social baseado na divisão do trabalho e na propriedade privada dos meios de produção. Todos agem por conta própria, mas as ações de cada um procuram satisfazer tanto as suas próprias necessidades, como também as necessidades de outras pessoas. Ao agir, todos servem seus concidadãos. Por outro lado, todos são por eles servidos. Cada um é ao mesmo tempo um meio e um fim último em si mesmo e um meio para que outras pessoas possam atingir seus próprios fins. Esse sistema é guiado pelo mercado. O mercado orienta as atividades dos indivíduos por caminhos que possibilitam melhor servir às necessidades de seus semelhantes. Não há no funcionamento do mercado nem compulsão, nem coerção. O Estado, o aparato social de coerção e compulsão, não interfere nas atividades dos cidadãos, os quais são dirigidas pelo mercado. O Estado utiliza seu poder exclusivamente com o propósito de evitar que as pessoas empreendam ações lesivas para a preservação e o funcionamento regular da economia de mercado. Protege a vida, a saúde e a propriedade do indivíduo contra a agressão violenta ou fraudulenta por parte de malfeitores internos e de inimigos externos. Então vamos lá. O Estado, então aqui é muito importante delimitar, então, dentro do livre mercado, qual o papel do Estado. O Estado, o aparato social de coerção e compulsão, não interfere nas atividades dos cidadãos, as quais são dirigidas pelo mercado. Então, esse é um ponto-chave. O Estado utiliza seu poder exclusivamente para quê? Com o propósito de evitar que as pessoas empreendam ações lesivas à preservação e ao funcionamento regular da economia de mercado. Ou seja, pessoas que agem contra a economia de mercado livre. Ladrões, invasões de terras, ou seja, tudo aquilo que se acha normal hoje, graças a um pensamento espúrio, nojento, abjeto da definição de papel social da propriedade privada, isso não existe. Então, a partir disso, é que o Estado vem colocando aí suas unhas fora daquilo que ele deveria fazer: prender quem atenta contra, quem empreende ações lesivas contra o funcionamento regular da economia de mercado. Protege a vida, a saúde e a propriedade do indivíduo contra a agressão violenta ou fraudulenta por parte de malfeitores internos e de inimigos externos. Assim, o Estado cria e preserva
o ambiente onde a economia de mercado pode funcionar em segurança. O slogan marxista, produção anárquica, retrata corretamente essa estrutura social como um sistema econômico que não é dirigido por um ditador, um czar da produção que pode atribuir a cada um uma tarefa e obrigá-lo a obedecer a esse comando. Todos os homens são livres. Ninguém tem de se submeter a um déspota. O indivíduo, por vontade própria, se integra num sistema de cooperação. O mercado o orienta, ele indica a melhor maneira de promover seu próprio bem-estar, bem como o das demais pessoas. O mercado comanda tudo. Por si só, coloca ordem em todo o sistema social, dando-lhe sentido e significado. O mercado não é um local, não é uma coisa, uma entidade coletiva. O mercado é um processo impulsionado pela interação das ações dos vários indivíduos que cooperam sob o regime da divisão do trabalho. Então, é importante para que as pessoas entendam, principalmente os socialistas, né? Não é um local, não é uma coisa, não é uma entidade coletiva, como igual o presidente Luiz Inácio tem mais a dizer, o mercado tem que fazer sua contribuição. Não, não existe tal coisa. O mercado é um processo, né, impulsionado pela interação das ações dos vários indivíduos que o compõem e que cooperam sob o regime da divisão do trabalho. As forças que determinam a, sempre variável, que determinam a situação do mercado são os julgamentos de valor dos indivíduos e suas ações baseadas nesses julgamentos de valor. A situação do mercado num determinado momento é a estrutura de preços, isto é, o conjunto de relações de troca estabelecidos pela interação daqueles que estão desejosos de vender com aqueles que estão desejosos de comprar. Não há nada em relação ao mercado que não seja humano, que seja místico. O processo de mercado resulta exclusivamente das ações humanas. Todo fenômeno de mercado pode ser rastreado até as escolhas específicas feitas pelos membros da sociedade de mercado. O processo de mercado é o ajustamento das ações individuais dos vários membros da sociedade aos requisitos da cooperação mútua. Os preços de mercado informam aos produtores o que produzir, como produzir e em que quantidade. O mercado é o ponto focal para onde convergem e de onde se irradiam as atividades dos indivíduos. A economia de mercado deve ser estritamente diferenciada do segundo sistema imaginável, embora não realizável, de cooperação social sob um regime de divisão do trabalho, o sistema de propriedade governamental ou social dos meios de produção, ou seja, o sistema comunista. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: a economia de mercado deve ser estritamente diferenciada do segundo sistema imaginável, que não é realizável, esse segundo, de cooperação social sobre um regime de divisão do trabalho, qual seja o sistema de propriedade governamental ou social dos meios de produção. Isso não funciona. Esse segundo sistema é comumente chamado de socialismo, comunismo, economia planificada ou capitalismo de Estado. A economia de mercado, ou capitalismo, como é comumente chamada, e a economia socialista são mutuamente excludentes, são coisas completamente diferentes. Não há mistura possível ou imaginável dos dois sistemas. Não há algo que se possa chamar de economia mista, um sistema que seria parcialmente socialista. A produção ou é dirigida pelo mercado, ou o é por decretos de um czar da produção, ou de um comitê de czares da produção. Se uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção, se numa sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção,
Alguns desses meios são produzidos e operados por um ente público, ou seja, pelo governo ou por uma de suas agências. Isto não significa um sistema misto que combine socialismo e capitalismo. O fato de o Estado ou de municipalidades possuírem e operarem algum tipo de instalação industrial não altera as características essenciais da economia de mercado. Essas empresas públicas estão sujeitas à soberania do mercado, têm de se ajustar, como compradoras de matérias-primas, equipamento e mão de obra e como vendedoras de bens e serviços, junto à mecânica da economia de mercado. Ela tem que funcionar como uma empresa numa economia de mercado. Estão sujeitas às leis do mercado e, portanto, depende dos consumidores que lhes podem dar ou negar preferência. Precisam empenhar-se para obter lucros ou, pelo menos, para evitar prejuízos. O governo pode cobrir o déficit de suas empresas recorrendo a fundos públicos. Mas isso também não elimina nem diminui a supremacia do mercado. Apenas desloca o déficit para outro setor. Qual que é? Os meios para cobrir as perdas são arrecadados através da cobrança de impostos. Mas as consequências que esta taxação produzirá no mercado e na estrutura econômica serão sempre as previstas pelas leis do mercado. É o funcionamento do mercado e não a arrecadação de impostos pelo governo que decide sobre quem incidirão os impostos e como eles afetarão a produção e o consumo. Portanto, é o mercado e não uma repartição do governo que determina o funcionamento dessas empresas públicas. Nada que seja de alguma forma relacionado com o funcionamento do mercado pode, no sentido praxeológico ou econômico do termo, ser chamado de socialismo. Nada que seja de alguma forma relacionado com o funcionamento do mercado pode, no sentido praxeológico ou econômico do termo, ser chamado de socialismo. Tem até uma nota de rodapé. É ver a nota 1, lá da introdução, lá do começo do livro. A noção de socialismo, tal como é concebida e definida por todos os socialistas, implica na ausência de um mercado para os fatores de produção e na ausência de preços para esses fatores. A socialização de instalações industriais, comerciais e agrícolas, isto é, a transferência de sua propriedade privada para a pública, é um método de conduzir pouco a pouco ao socialismo. É um passo na direção do socialismo, mas não é em si mesmo o socialismo. Marx e os marxistas ortodoxos negaram claramente a possibilidade dessa aproximação gradual para o socialismo. Segundo suas doutrinas, a evolução do capitalismo atingirá inevitavelmente um estágio no qual, de um só golpe, ele se transformaria em socialismo. As empresas públicas, operadas pelo governo, e a economia da Rússia soviética, pelo simples fato de comprarem e venderem em mercados, estão conectadas ao sistema capitalista. Dão testemunho dessa conexão ao utilizarem a moeda em seus cálculos. Assim, fazem uso dos métodos intelectuais do sistema capitalista que fanaticamente condenam. Ponto. Isto porque o cálculo econômico é a base intelectual da economia de mercado. Os objetivos perseguidos pela ação em qualquer sistema baseado na divisão do trabalho não podem ser alcançados sem o cálculo econômico. A economia de mercado calcula em termos de preços em moeda. Ser capaz de efetuar tal cálculo foi determinante na sua evolução e condiciona seu funcionamento nos dias de hoje. A economia de mercado é uma realidade porque é capaz de calcular. Então, quando a gente diz que, durante o período dessa Rússia soviética, o que a manteve funcionando foi muitas das vezes olhar até para os mercados capitalistas ao seu redor para precificar as coisas.
uma vez que fora do livre mercado não há a correta precificação e valoração das coisas, de tal forma que, ainda olhando para todas essas correlações de preços, há uma subjetividade de local para local. E dentro de um planejamento central, onde não se segue as regras de livre mercado, o que fez com que houvesse a derrocada foi o empobrecimento, ano após ano, da sociedade russo-soviética. Tá certo? Então, a gente interrompe aqui no capítulo 15 do mercado esse primeiro item para passar para a próxima aula. Muito obrigado.